Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Advogado de Cristo José Augusto Neto. Peço que você faça a sua inscrição, depois você dê o seu like, faça seu comentário, nos ajude para que esse canal cresça, ok? E nós iremos agora iniciar nosso mini curso de recurso no processo penal. Recurso no processo penal em 10 tópicos, que vai ser muito útil para você, tanto a nível de concurso, como a nível você que é profissional, que é advogado, que é militante na área criminal. Com certeza esse mini curso de recurso no processo penal em 10 tópicos irá te ajudar muito, certo? Vamos começar com o recurso no processo penal. Antes de dar o conceito de recurso, eu queria que você fizesse essa análise comigo. Olha, o processo, proceder, quando se fala em processo, você lembre que você caminha para frente. O processo ele caminha para frente, né? Os atos vão evoluindo: denúncia, citação do réu, defesa preliminar, audiência de instrução e julgamento, alegações finais, sentença. O processo vai caminhando. Por que eu estou falando isso? Porque o recurso é um caminho de volta. É um reexame da decisão judicial. A parte que entra com recurso quer que todo o processo seja revisto. Enquanto o processo caminha para frente, o recurso caminha de volta. É um caminho de volta. É um reexame de uma decisão judicial. Ok? Então vamos aqui o primeiro item. Começamos com o conceito do recurso. O que é um recurso no processo penal? O que é um recurso? Então, o recurso é um meio de você impugnar uma decisão judicial, de você protestar contra aquela decisão judicial. Então, o recurso é um meio de você impugnar uma decisão judicial. E aqui eu quero que você preste atenção na continuidade do conceito. Ó. É um meio de você impugnar uma decisão judicial visando a sua anulação ou visando a sua reforma. Quer dizer, você está impugnando uma decisão de um juiz, de um desembargador, de um tribunal, e você pode pleitear a anulação daquela decisão ou a reforma daquela decisão. Ok? Primeiro ponto. Quando você visa, ainda no conceito, quando você visa anular a decisão judicial, você está pleiteando aí um erro, que houve um erro improcedente. O julgador feriu as normas processuais e constitucionais. Você não está discutindo aí o mérito, você está discutindo a forma. Houve um erro na forma, certo? Por exemplo, o juiz que profere uma sentença sem fundamentar, é uma decisão nula. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Então você está aí visando anular a sentença do juiz e não a reforma, tá certo? Uma sentença proferida por um juiz incompetente. Então houve um erro aí improcedendo, ferindo o princípio do juiz natural, aquela coisa toda. Então você está pleiteando nesse caso a anulação da decisão judicial, ok? Bem, quando você visa a reforma, você vai dizer que houve um erro injudicando. Então você está discutindo o mérito. O juiz analisou as provas de formas equivocadas, condenou o réu sem nenhuma prova, sem uma prova suficiente. Então você não está, nesse caso você está pleiteando aí a reforma de uma decisão judicial, ok? O juiz que condena, mas exagera na dosimetria da pena. Então você não está pedindo aí a anulação da decisão, você está pedindo a reforma da decisão. Ok? Então o recurso é um meio de você impugnar uma decisão judicial visando a anulação, que é um erro improcedendo, ou visando a sua reforma, que é um erro injudicando, é o erro do mérito. Tudo bem aqui, né? O próximo tópico é a natureza jurídica do recurso. Se você for questionado em concurso, qual a natureza jurídica do recurso? Olha, como o recurso visa discutir novamente o processo, então
não tenha dúvida, a natureza jurídica do recurso é o desdobramento da ação penal. A natureza jurídica do recurso é o desdobramento da ação penal, porque você vai discutir novamente a ação penal, ok? Fundamentação jurídica. Hoje eu vou abrir o Código de Processo Penal, você compra o seu vademecum penal, né? Onde é que eu vou encontrar recurso no processo penal? Você vai abrir o Código de Processo Penal, você vai ler artigo por artigo, depois você vai para a doutrina. Não tenha dúvida, nos artigos 574 a 646 eu vou encontrar o recurso no processo penal. Essa é a fundamentação jurídica, ok, gente? Bem, encerrando aqui o nosso tópico, vamos apenas uma pequena revisão para você não se perder aí no conceito, ok? Lembrando que recurso é um meio de você impugnar uma decisão judicial visando a sua anulação ou a sua reforma. Quando você anula, você quer anular, houve um erro improcedendo, você visa anular a decisão. Quando você quer a reforma, houve um erro injudicando, um erro de mérito, né, do juiz, você quer apenas a reforma. A natureza jurídica é o desdobramento da ação penal e a fundamentação jurídica você vai encontrar recurso nos artigos 574 a 646. É isso aí, nós terminamos aqui o primeiro tópico de recurso e daqui no segundo tópico nós iremos falar sobre os princípios recursais, os princípios do recurso no processo penal. Até lá!